Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais uma aula de Google Sheets e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como criar um ranking automático de imagens, que nem esse daqui na minha planilha. Dá uma olhada. Eu tenho uma tabela ali com top 3 vendedores, tá? Então tenho lá em primeiro lugar a Amanda, que vendeu 10 mil, em segundo lugar eu tenho o Diego, que vendeu 9 mil e em terceiro lugar eu tenho o Alon, que vendeu 8 mil. Essas informações, elas vêm lá da minha aba de dados, que é uma outra aba aqui do meu arquivo, e nessa tabela eu tenho informações de vendas e de acordo com as vendas dos funcionários, essa tabela de ranking é atualizada automaticamente. Então, se eu chegar aqui na guia dados e alterar o valor de vendas de algum dos vendedores, por exemplo, o Sérgio, que vendeu 5 mil, imagina que ele vendeu VBA pra caramba e agora ele tem ali 20 mil registrado. Se eu voltar lá na minha aba de ranking, automaticamente tudo se altera aqui, né? O valor de vendas, o primeiro colocado, e ele faz ali uma redistribuição. Então, se você quiser aprender isso daqui, é só você ficar até o final, tenho certeza que você vai gostar. E o mais legal aqui é que dá para fazer isso muito fácil, usando basicamente fórmulas PROC-V e fórmula maior. Então, muito prático aqui e dá um efeito bem legal aí para as planilhas do Google que você precisar fazer. E lembrando, antes da gente começar, não esquece de deixar o like no vídeo, que isso ajuda demais a gente a sempre fazer cada vez mais conteúdo para vocês. E lembra também de se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificação para poder receber sempre os avisos dos novos vídeos que a gente postar aqui no canal. Beleza? E o link para a planilha dessa aula, para você poder praticar, ele está disponível aqui na descrição do vídeo. Então é só você descer, ali você vai encontrar o link para você poder baixar e acompanhar essa aula comigo. Beleza? Então é isso, bora para a aula. Seguinte, galera, para a gente poder fazer isso aqui do zero, eu criei uma planilha aqui, tá? Totalmente zerada, sem fórmulas, sem imagens. A ideia é que a gente comece a montar a partir disso daqui. Beleza? Aqui a gente tem a nossa tabela de classificação, que a gente vai preencher daqui a pouco. E aqui na aba dados, a gente tem ali a tabela com as informações dos vendedores. Então tenho lá qual é o nome do vendedor, quais são as vendas dos vendedores, qual é a idade, qual é o curso. E aqui a gente vai inserir a imagem desses vendedores. Então, a gente vai conseguir fazer isso daqui no Google Sheets porque ele tem um recurso muito interessante que o Excel não tem, que é a possibilidade de pegar uma imagem e inserir ela dentro de uma célula, como se ela fosse um valor. Então, vocês vão ver aqui que manipular imagens no Google Sheets vai ser muito mais fácil do que no Excel, por exemplo. Tá? Vai dar muito menos trabalho e vai ser muito mais prático. Então, vamos fazer aqui para você entender o que eu quero dizer. Então vamos lá, em cada uma dessas células aqui, ó, eu vou inserir a imagem dos vendedores. As imagens eu simplesmente baixei, coloquei lá numa pasta do meu computador e vou inserir aqui para a minha planilha, tá bom? Então para inserir uma imagem, muito simples, venho aqui na guia inserir e aqui na guia inserir eu venho em imagem. E olha só, o que eu tinha comentado, né, que no Google Sheets a gente tem um recurso muito interessante que é o de colocar uma imagem dentro de uma célula, né? Então, olha só, quando eu coloco aqui imagem, ele me dá duas opções. Ele me dá a opção de inserir imagem dentro de uma célula, como se ela fosse um valor, ou sobre as células, tá? Vamos fazer as duas formas aqui para vocês entenderem a diferença. Então, vou começar fazendo, né, do jeito que é o padrão, né? Se a gente fosse fazer isso aqui no Excel, a gente faria o quê? Inserir imagem, e a opção que a gente teria simplesmente seria essa daqui, ó, inserir sobre as células. Não é exatamente o nome que aparece lá na ferramenta do Excel, né? Mas é isso que ele faz quando a gente insere uma imagem lá no Excel. Então vamos dar uma olhada. Vou colocar esse aqui, ó, inserir imagem sobre as células. Fiz isso. Vou fazer upload aqui, tá? Vou procurar ali da minha pasta. Eu deixei já aqui na minha área de trabalho, imagens. Vou subir essa primeira imagem aqui. Vou colocar ali a imagem do Alon. Ele vai carregar e depois eu vou clicar em OK. Tá? E aí tá lá. O que ele fez? Ele basicamente inseriu uma imagem, né, como se fosse um objeto aqui na minha planilha, tá? Isso é a mesma coisa que acontece no Excel. Quando a gente insere uma imagem, ele insere como se fosse um objeto, né, que eu consigo arrastar, que eu consigo redimensionar, tá? Só que no Google Sheets eu tenho uma segunda opção, que é o quê? Em vez de inserir essa imagem como se fosse um objeto, eu vou colocar essa imagem dentro da célula, como se ela fosse um valor. Então olha que legal, vou fazer a segunda opção agora. Vou lá na guia inserir, tá? Mas antes eu vou selecionar a célula, onde eu quero posicionar aquela imagem, né? Porque agora eu quero inserir dentro de uma célula. Então, primeiro, selecionei a célula E2, vou lá na guia inserir, imagem, e aqui eu vou colocar imagem na célula. Imagem na célula, vou fazer lá o upload normalmente, vou colocar o Alon, abrir, ele vai carregar ali, beleza, e já automaticamente ele colocou a imagem ali dentro da célula. Qual que é a diferença? A diferença é que nessa opção aqui, né,
eu tenho aquela imagem como se fosse um objeto, que eu consigo arrastar e que eu consigo, enfim, dimensionar como se fosse no Excel normal. Só que aqui, ó, inserindo dentro da célula, é como se essa imagem aqui fosse um valor. Tá? O que significa isso? Significa que eu conseguiria, por exemplo, colocar essa célula daqui em uma fórmula. E eu vou conseguir trazer essa imagem, né, de uma célula da minha planilha para outra célula da planilha. Então, olha só, se eu chegar, por exemplo, aqui na célula H2 e colocar igual à célula E2, olha o que vai acontecer. Quando eu der Enter, ele vai trazer a imagem, como se fosse um valor. Então, esse recurso aqui é muito útil para a gente conseguir fazer esse ranking, né, que é o que a gente vai fazer agora. Tá? Eu consigo inserir uma imagem no Google Sheets dentro de uma célula, como se fosse um valor mesmo, e colocar essa imagem dentro de uma fórmula, enfim, fazer referência a ela. É exatamente isso que vai ajudar a gente a fazer aquele ranking aqui no Google Sheets. Beleza? Então, eu vou apagar aqui e vou apagar essa imagem também, porque eu não conseguiria fazer a mesma coisa com essa imagem. Né? Se eu chegasse aqui e colocasse igual na célula H2, eu colocasse igual e tentasse selecionar a imagem, repara que não vai acontecer nada, tá? Porque ele não vai entender essa imagem como se fosse uma célula, como se fosse um valor. Tá? Ao contrário disso daqui, ó, selecionei a célula E2, dei Enter, ele já me trouxe a imagem. Beleza? Então, vou apagar essa imagem, vou apagar essa daqui também e vou inserir as minhas outras imagens aqui nessa tabela. Beleza? Então, para a Alessandra, eu vou fazer a mesma coisa, vou inserir imagem na célula, vou procurar e vou colocar imagem da Alessandra, tá? E vou fazendo para a Amanda, para o Diego e para o Sérgio, tá? Vou fazer para a Amanda agora, inserir imagem na célula, vou procurar, coloquei ali a Amanda, e tá lá. A partir daqui é exatamente o que a gente já fez lá na primeira imagem, tá? Não tem mistério. Vou só inserir aqui, sempre selecionando essa primeira opção, né? Que é a imagem na célula, para a gente conseguir fazer aquele recurso lá, né? De trazer uma imagem para dentro de uma outra célula usando fórmulas. E para fechar, eu vou colocar aqui, ó, a imagem do Sérgio. Vou procurar, tá aqui, abrir. E tá lá, ok. Então, basicamente, fiz isso aí. Já trouxe as imagens de todos os meus vendedores, tá? Se eu tivesse mais vendedores, poderia inserir mais vendedores, funcionaria da mesma forma, mas vou ficar com esses 5 aqui. Bom, inseridas as imagens, agora a gente vai partir para a nossa aba de ranking, para a gente conseguir criar lá aquele ranking automático. Beleza, então vamos lá. O primeiro passo aqui é a gente começar fazendo um top 3, né? E esse top 3 ele vai ser baseado no valor de vendas. Então, antes de eu buscar a imagem desses vendedores, primeiro eu vou ter que fazer o top 3 de acordo com as vendas, né? De acordo com o valor de vendas. Então, aqui, ó, nessa célula de vendas, eu vou usar uma fórmula chamada maior, que vai me permitir buscar o primeiro maior de acordo com a coluna de vendas, depois o segundo maior de acordo com a coluna de vendas e depois o terceiro maior de acordo com a coluna de vendas. Então, a fórmula maior funciona exatamente igual à fórmula maior do Excel, tá? Então, vou colocar aqui igual nessa primeira célula, só que como no Google Sheets as fórmulas são em inglês, então eu vou usar a fórmula maior, só que em inglês. Então, a fórmula maior em inglês vai ser large. Então, vou escrever aqui large, tá? Ele me retorna lá o enésimo maior valor de um conjunto de valores. Então, vou dar um tab ali. Ele vai me pedir aqueles mesmos 2 argumentos da fórmula maior. Então, primeiro, qual é o intervalo de valores que eu quero analisar? O intervalo de valores vai ser a coluna de vendas. Então, vou lá na minha aba de dados e vou selecionar a coluna B de vendas, beleza? Ponto e vírgula. Voltei aqui para a minha aba de ranking e agora ele vai me perguntar, beleza, você quer dessa lista de valores, qual? Você quer o primeiro maior, você quer o segundo maior, o terceiro maior? No caso, eu quero o primeiro maior. Poderia colocar o número 1 aqui, que nem eu fiz agora, mas como eu quero que essa fórmula seja automática, quando eu arrastar para baixo, em vez de escrever o número 1, eu vou selecionar a célula A2, que tem o número 1. Quando eu arrastar para baixo, A2 vai virar A3, depois A4, sempre atualizando ali o primeiro, o segundo e o terceiro maior. Tá bom? Dei Enter e ele me retornou ali o 10.000, que é o maior valor. Quando arrastar essa fórmula para baixo, ele vai me retornar o segundo maior e depois o terceiro maior. Beleza? Agora que eu sei quais são os valores, né? Primeiro maior, segundo maior, terceiro maior. Agora, de acordo com o valor, eu vou procurar pela imagem, tá? Então, 10.000 foi a venda de quem? Se eu olhar na aba dados, 10.000 foi a venda da Amanda. Então, o que eu vou ter que fazer agora? De acordo com o valor de vendas, que eu já tenho lá na minha tabela. Então, quando eu encontrar 10.000, eu quero que ele retorne a imagem da Amanda.
Mesma coisa vai acontecer aqui para o 9.134. Eu quero procurar o 9.134 nessa tabela. Quando eu encontrar, eu quero que ele retorne a imagem, que no caso ali é a imagem do Diego. Mesma coisa ali para o top 3. Vou procurar pelo 8.195. Quando eu encontrar, ele vai retornar a imagem do Alon. Beleza? E para a gente usar isso daqui, para a gente conseguir resolver isso, a gente vai usar uma fórmula também muito semelhante lá no Excel, que é a fórmula PROC-V, né, que procura uma informação na tabela. Eu basicamente quero procurar um valor de vendas e eu quero que ele retorne a imagem associada àquele valor, tá bom? A gente vai usar o PROC-V para isso. Então, tanto a fórmula PROC-V quanto a fórmula maior são exatamente iguais às fórmulas que a gente usa no Excel. Então, se você tiver alguma dúvida sobre essas duas fórmulas, a gente tem vários vídeos aqui no canal. É só você procurar ali PROC-V e maior, que a gente vai deixar ali para vocês poderem assistir, para vocês poderem tirar dúvida. Mas a ideia, a lógica é exatamente a mesma, tá bom? Então, aqui em vendedor, agora eu vou trazer a imagem, tá? Eu vou procurar pelo valor de vendas e vou trazer a imagem. Então, para isso, eu vou usar a fórmula PROC-V. Só que, mais uma vez, as fórmulas no Google Sheets são sempre em inglês. Então, eu não vou usar PROC-V, eu vou usar VLOOKUP, que é o equivalente em inglês, tá bom? Então, vou colocar ali, ó, VLOOKUP, faz uma pesquisa na vertical. Ele vai me pedir aqueles mesmos 4 argumentos do PROC-V, tá? Qual é o valor que eu estou procurando, tá? Então, eu estou procurando por um valor de vendas, vou selecionar ali a célula C2, tá? Vou procurar o valor de vendas em que tabela, em que intervalo? Lá na aba Dados, começando de vendas e indo até imagem, tá? A primeira coluna dessa tabela tem que ter o valor que eu estou procurando, no caso, as vendas. Então, vou procurar as vendas na tabela que vai de B até E. Como eu selecionei 4 colunas e a imagem, né, que eu quero como retorno, ela está na coluna 1, 2, 3, 4. Então, está na coluna 1, 2, 3, 4. Então, ó, vou dar um ponto e vírgula e ele vai perguntar ali qual é o índice, qual é o número da coluna que tem a resposta. O número é 4, porque a imagem está na coluna 4 dessa tabela que eu selecionei, tá bom? Então, vou colocar 4, ponto e vírgula, ele me pergunta ali um último argumento, que é basicamente se eu quero aceitar aproximações, né, na hora de procurar o valor de vendas. Então, se o valor de vendas foi 10 mil, eu vou querer aceitar que ele encontre 10.005, por exemplo? Não, né? Eu quero encontrar o valor exato. Então, como eu quero o valor exato, eu vou colocar aqui, ó, 0 no final, tá? Então, estou procurando pelo valor de vendas na tabela que vai de B até da aba de dados. A resposta que eu quero, que no caso é a imagem, está na coluna 4, 1, 2, 3, 4 dessa tabela, e eu quero procurar exatamente. Então, vou colocar aqui no quarto argumento o número 0. Quando eu der Enter, ele já vai me trazer automaticamente a imagem, como se ela fosse um valor, tá? E se eu arrastar essa fórmula para baixo, ele já automaticamente vai completar para todo mundo. E o mais legal aqui é que se eu alterar esse valor de vendas, se eu colocar ali, ó, agora a Alessandra, que vende Python, ela vendeu 30 mil de Python, então vou colocar ali, ó, 30 mil, automaticamente o meu ranking vai se atualizar, né? Por quê? Vai atualizar o valor de vendas, o primeiro maior agora é 30 mil, e quando eu fizer o PROC-V de 30 mil, ele vai encontrar a imagem da Alessandra. Tudo bem? Então é isso, galera. Repare que é muito fácil, tá, criar esse ranking. A gente basicamente utilizou fórmulas maior e PROC-V, só que, claro, a gente conseguiu fazer isso daqui porque o Google Sheets tem esse recurso muito legal, que é o de inserir uma imagem dentro de uma célula como se fosse um valor. Então, isso aqui facilita muito o trabalho. Se a gente fosse fazer no Excel, daria aí um pouquinho mais de trabalho, mas no Google Sheets é muito mais fácil. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês curtiram, não esquece de deixar o like no vídeo, que isso ajuda demais a gente aí a fazer sempre cada vez mais conteúdo para vocês e saber também que vocês estão gostando desse conteúdo que a gente está passando para vocês. E lembra também de se inscrever no nosso canal. Se você chegou até aqui e não é inscrito, vale aí uma inscrição. Só se inscrever e ativar também o sininho para você receber as notificações dos vídeos. Beleza, galera? Então é isso. Um grande abraço. A gente se vê na próxima aula.